Amém. E aí, gente, vocês estão bom? Tô bom, Wesley. Tô bom, Win. Vamos lá. Deixa eu só abrir aqui. Já abre sua Bíblia comigo, lá em Efésios, no capítulo 4. Efésios 4. O tema da nossa conversa de hoje é o Exército Imperial. Sim, o Exército Imperial do Star Wars. Por quê? Porque eu gosto de Star Wars. Ó, inclusive, tem Star Wars no slide. Esse é o slide, tem Star Wars aqui. Vamos lá. Efésios 4. Só um comentário. É legal o vídeo de recado que eu finalmente aprendi o que Proave significa. Olha aí, eu nunca tinha parado para pensar que era Projeto Amor à Vida. Que bonito, não sabia. Efésios 4, verso 4 até o 6, diz assim: há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamadas é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E aí eu quero me apegar hoje, a gente destrinchar um pouco o que tudo isso significa, o que esses versos estão falando para a gente. É algo muito propício de se ouvir falar no meio dessa união, dessa integração que a gente está fazendo hoje. Então, 5 pontos principais: corpo, espírito, esperança, Senhor, fé e batismo. Então a gente vai um a um desses termos, tentando entender o que eles significam, o que ele está dizendo para a gente no meio desse texto de Efésios. Vamos lá. Primeira coisa que se tem para falar: corpo. Ele diz para a gente, Paulo diz ali na carta de Efésios, que só há um corpo. E é interessante, uma coisa que pode guiar toda a nossa conversa, é eu dizer para você o seguinte: só existe uma igreja. Só há uma igreja que salva, uma igreja dos salvos. Comunidade cristã. Não é. Não é. Não essa. Ia falar da família. Há só uma igreja que contém as pessoas que vão ser salvas. Ela é chamada, e isso é um conceito teológico, é chamada de igreja invisível. Por que invisível? Porque você não vê. Faz sentido, não faz? Igreja invisível. Dentro da igreja invisível nós temos todos os salvos. Dentro da igreja visível a gente tem um monte de gente. E dentro dessa igreja visível, a gente tem gente que vai ser salva. A gente tem gente crente, a gente tem gente cristã. E tem gente que não é. E quando você junta as pessoas da igreja visível, de todas as igrejas visíveis, de todos os corpos visíveis, você tem o que a gente chama de igreja invisível. E esse é o conceito de há um só corpo. Só há um Cristo, que é a cabeça do corpo. E o corpo também há um só. E ele é formado pelas pessoas que são salvas, pelos crentes verdadeiros. Juntando eles de todas as igrejas, de todos os países, de todas as cidades, a gente consegue um corpo só, uma igreja só. E é interessante também que Lutero, quando ele ia comentar sobre o céu, sobre as pessoas que vão ser salvas, sobre esse corpo que vai ser salvo, ele dizia que tem 3 coisas muito curiosas, e são 3 surpresas que a gente vai ter quando a gente chegar no céu. Primeira surpresa: encontrar lá muita gente que a gente achou que não ia encontrar. É uma surpresa que a gente vai ter lá no céu. Segundo, não encontrar muita gente que a gente achou que ia encontrar. Terceiro, me encontrar lá. Vai ser uma grande surpresa. Lutero falava isso sobre ele mesmo, e eu falo isso sobre mim mesmo, e você também. Então, entende como ele está falando que há um só corpo. Nós formamos todos o corpo de Cristo, e quando Paulo vai falar na carta de Coríntios sobre o corpo, ele fala sobre as funções que um corpo tem. Ele fala sobre um ser chamado para isso, um ser chamado para aquilo, e eles são pessoas de funções diferentes, porque o corpo precisa de pedaços diferentes. Para formar um corpo, a gente precisa de pedaços diferentes que fazem coisas diferentes. E assim é na igreja invisível de Cristo. Nós temos
Várias pessoas com vários talentos, que fazem coisas diferentes, com dons diferentes, que falam diferente, que pensam diferente, mas formam todos um só corpo. Segunda coisa que ele fala, um só Espírito. Há um só Espírito. E a gente sabe que ele está falando do Espírito Santo. E há um só Espírito ensina para a gente que existe um Espírito Santo, um só Espírito que habita no meio desse um só corpo. As coisas que esse corpo age para fazer são por meio desse um Espírito só. Se a gente entende que no meio de todos os salvos que são um só corpo existe um só Espírito, as coisas que acontecem no meio desse corpo, independente de onde eles estão localizados fisicamente, geograficamente, são todas feitas pelo mesmo Espírito. Então, notícias que a gente vê todos e todos os dias, de muçulmanos chegando à conversão e tendo sonhos, ou ouvindo uma palavra, ouvindo uma música e se convertendo, é um Espírito que está fazendo isso. O Espírito que prepara os missionários e coloca no coração deles o desejo de ir se entregar, às vezes entregar a sua própria vida, é o mesmo Espírito. O Espírito que nos prepara aqui na igreja para fazer aquilo que a gente faz, onde quer que a gente esteja, é um só Espírito. O que liberta as pessoas do seu pecado e transforma pecadores em filhos de Deus é esse mesmo Espírito. Que liberta pessoas cativas de alma é só um Espírito. Entende como fica incrível perceber que esse Espírito que habita lá no meio dos muçulmanos e faz coisas incríveis acontecerem, que habita no meio da Coreia do Sul, da Coreia do Norte, que habita no meio da China, é o mesmo Espírito que habita em mim. Esse Espírito que faz coisas incríveis no mundo todo, é o que habita em mim todos os dias. É o que Deus colocou na minha vida. Esse Espírito tão dinâmico, que faz coisas tão maravilhosas, é esse Espírito que vive em mim. É esse Espírito de Cristo, esse Espírito do Senhor, esse Espírito Santo. E aí, às vezes, a gente se limita pensando que aquilo que acontece lá longe não pode acontecer comigo, mas se é o mesmo Espírito, o que me impede? Se é o mesmo vento que sopra, o que me impede de fazer? Se é o mesmo Deus que está agindo e fazendo para tudo, o que me impede de fazer? O que me impede de andar? O que me impede de ser um verdadeiro cristão? O que me impede de fazer as coisas maravilhosas que Ele faz lá longe? Aqui na minha vida, na cidade de Araras. Nada impede. Porque é o mesmo Espírito, dentro do mesmo corpo, que faz essas coisas acontecerem. Terceira coisa que Paulo vai ensinar para a gente é que há só uma esperança. No meio desse corpo que é um só, movido por um Espírito que é um só, nós temos uma esperança que também é uma só. E sobre esperança, tem uma cantiga antiga, um hino antigo que eu postei esses dias na internet. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até o sol da manhã raiar. Entendeu? Há só uma esperança. E essa é a nossa esperança, a vinda de Cristo. Essa é a nossa esperança, que pecadores sujos e imundos se arrependam do seu pecado e se convertam a Cristo e vivam uma vida para Ele. Se a gente entende que todo esse corpo, desse mesmo Espírito, está numa esperança só, não faz sentido falar que cada um no seu canto, cada um faz o que quer. Então, sabe às vezes, uma desunião que há no meio das igrejas evangélicas? Se a gente entende que está todo mundo numa esperança só, na mesma esperança, não faz sentido cada um no seu canto. Porque se a gente pode se unir e fazer coisas incríveis, por que a gente não faz? Hoje a gente está fazendo. Mas porque por mais dias e outras igrejas e o corpo de Cristo não faz isso? Existe um pensamento muito errado no meio do meio cristão, das igrejas cristãs, que eles pensam que pode ser, não, cada um no seu canto. Inclusive o César me contou uma vez de um caso que eles foram conversar com um pastor para poder fazer um tipo de negócio assim, e o pastor falou para ele que não fazia ecumenismo.
Gente, para quem não sabe o que é ecumenismo, quando há junção de religiões. Então, por exemplo, ele poderia dizer não há ecumenismo se um pai de santo, um babalorixá, chega para ele e fala, vamos fazer um negócio junto aqui, fazer um culto junto? Aí ele poderia olhar e falar, não faça ecumenismo, não combina, a gente não conversa. Mas falar isso para outra igreja que confessa a mesma fé, e a gente vai falar sobre a mesma fé mais para frente, mas que é do mesmo Cristo, que está na mesma esperança, que sentido faz eu falar que é cada um no seu canto, que não, a gente faz o nosso aqui, a gente está no nosso canto, está com o nosso povo, vocês cuidam do seu, vocês fazem o seu. Isso não faz sentido nenhum, se a gente entender que é uma esperança só. A gente quebra o pensamento de que uma igreja é concorrente da outra. Isso acontece principalmente nas igrejas que aparecem na televisão, você vê uma briga ferrenha. Os caras estão brigando de verdade. É um chamando o demônio na igreja para falar que o demônio é da igreja do outro, que é o do pastor do outro, que é o demônio. É um comprando horário de TV do outro para poder roubar o tempo do outro, porque se sai um da igreja para outra igreja é concorrente, tem que fechar os punhos e começar a brigar, e a gente não pode permitir isso, que eles estão vindo puxar pessoas daqui. E a gente entende, se estamos na mesma esperança, não existe concorrência. Porque, afinal, esse um corpo só está indo para um lugar só. A gente está pensando todos no mesmo objetivo, de trazer pessoas ao arrependimento. Então, eu não sou concorrente da Terceira Batista, eu não sou concorrente da Primeira Batista, eu não sou concorrente da Presbiteriana. Eu estou junto com eles. Fazendo a mesma coisa, fazendo o propósito para qual Deus me chamou. Então, não faz sentido nenhum esse tipo de pensamento. Não importa a igreja que você está, desde que você esteja numa igreja que confessa a fé de Cristo, e desde que você esteja onde Deus te chamou para estar. Se é na comunidade, que seja na comunidade. Se é na Terceira Batista, que seja na Terceira Batista. Se for em outra, que seja em outra. Mas não importa, não existe esse sentimento no nosso coração de concorrente, olha, eles estão puxando gente daqui, se a outra igreja confessa a mesma fé que você. Se eles falam do mesmo Cristo, se eles estão no mesmo caminho, não há concorrência, não tem mesmo. Entende? Um só corpo, uma só esperança, um só Espírito. Nós temos que parar e quebrar um pouco, e somos nós, falando nós, de idade, de jovens, que somos a esperança para esse tipo de coisa. A nova geração que pode se levantar e com um pensamento diferente, e que ao invés de separar, vai unir. Em vez de separar trabalho e falar cada um no seu canto, não tem nada a ver com o seu, eu não posso contar o que eu vou fazer aqui porque você vai roubar a minha estratégia. Que tipo de pensamento é esse? Eu não posso falar com você, não posso ir visitar a sua igreja porque o pastor vai achar que você está me roubando. Que tipo de pensamento é esse, gente? Somos nós, essa geração que está levantando agora para apresentar o Evangelho, uma geração de Cristo, que vamos ter essa oportunidade de mudar isso, nos lugares onde a gente está. Então, coloque isso no seu coração, para você fazer isso, para você pensar dessa forma, e quebrar esse pensamento de concorrência, de corpo diferente, é um só corpo, um só Espírito, uma só esperança. Outra coisa que ele fala, há um só Senhor. E quando procurando sobre esse pedaço do texto em questão, o que esse pedaço do texto está falando, e lembrando, o tema da mensagem é o exército imperial, onde que Star Wars entra isso? Você vai entender lá no final. Então fica calmo. É estratégia, porque aí você vê o Star Wars, você fala, Star Wars, aí você vem, só que só vai ter no final só. Se ferrou. Vamos lá. Um só Senhor. Procurando sobre isso, sobre esse texto em questão, a palavra usada, não é a palavra usada para Deus, porque ele usa Deus para frente no verso 7, mas é a palavra que passa o sentido de liderança, de chefia, a quem nós respondemos, quem está sobre, quem é o soberano dessa situação, desse corpo. Então, se há um só Senhor, significa que nós respondemos todos ao mesmo chefe. Respondemos todos
ao mesmo líder, respondemos todo à mesma chefia. E aí existe um parênteses que precisa ser feito no meio disso. Quando a gente fala de unidade, de nós temos que ser um, nós temos que ser um com todo mundo, nós temos que ser um com outras igrejas, porque nós somos um só corpo, um só espírito, uma só esperança. E aí, um só Senhor nos serve para identificar aqueles que a gente consegue ser um com. Por exemplo, não há como, não é possível, é impossível, eu ser um com quem não está no mesmo chefe, com quem não tem o mesmo Senhor que eu. Porque nós não estamos respondendo à mesma pessoa. Ele tem os propósitos de quem está respondendo, eu tenho os propósitos de estar respondendo para Deus. Então, um exemplo prático disso, eu não consigo ser um com uma igreja que responde como Senhor a Mamon. A igreja que serve ao dinheiro. Eu não consigo ser um porque não vai dar certo. Sabe sociedade, quando dois caras se juntam para montar uma empresa, só que os dois querem coisas diferentes? Não funciona. Uma hora vai quebrar. Porque você não está com o mesmo propósito que a pessoa, você não está respondendo a mesma coisa, você não tem os mesmos objetivos. Então eu não consigo ser um com quem responde ao dinheiro. Porque eu vou me encontrar no momento que eu quero responder a Deus e fazer aquilo que Deus quer, e a pessoa vai olhar o que o dinheiro pode trazer. Não vai bater. Na hora que você tentar fazer uma integração e um culto junto, a pessoa está pensando no dinheiro que isso pode trazer, e eu estou pensando em responder ao Senhor, em responder à Bíblia, em responder aquilo que Deus me ensina. Não funciona, não dá para ser um com esses. Outro caso, não dá para ser um com quem responde aos sentimentos, com quem se preocupa só com sentimentalismo. Eu não consigo ser um com essa pessoa, porque eu estou querendo responder a Deus, ela quer responder ao que ela sente. Ela está querendo responder ao que ela sente lá dentro da alma e coisas do tipo. Enquanto eu estou querendo responder ao Deus da Bíblia, ela quer responder às emoções. E aí não funciona também. Exemplo prático disso. Na hora de fazer o louvor, eu quero responder a Deus e eu quero louvar a Deus. A pessoa quer louvar as suas emoções. E eu poderia dar exemplo. Tem gente que está pensando já nos exemplos. Daí para frente. A pessoa quer responder o que ela sente. Então, na hora de colocar o louvor, ela vai colocar músicas que fazem ela se sentir de tal forma. Vai colocar músicas que enchem o coração e que fazem ela chorar. Música que às vezes nem tem letra, mas eu coloco um monte de instrumento para dar aquela sensação de que eu posso me derramar. E eu estou aqui tentando responder a Deus. Você quer mesmo que eu fale? Mas quem ouviu, ouviu. Quem não ouviu, não ouve. Sei que essa música é muito linda, linda, linda. E aí, eu estou querendo responder a Deus, então eu quero olhar na Bíblia, ver o que a Bíblia me fala de Deus e louvar isso. E a pessoa quer louvar as emoções e se preocupa com o que ela sente. Não dá. Não dá para ser um com quem quer responder aos resultados, quem é pragmático. Porque eu quero obedecer a Deus e ela quer resultado. Ela quer gente. Então ela enche um evento com um monte de gente. Eu conversando com um amigo que veio aqui esses dias, o Davi Mesquita. Ele veio numa quinta-feira aqui. Quando a gente estava, acho que a gente estava indo, não lembro se a gente estava voltando, foi no meio das conversas que a gente teve, e a gente falou sobre esse tipo de evento que tenta chamar um monte de gente que é totalmente diferente, mas a pessoa quer trazer um público de cada pedaço. Então ela chama o cara das emoções, o cara da profecia, o cara da teologia, chama o cara de não sei o quê. E aí chama todo mundo e faz um baita de um showzão, convida um monte de artista, porque o que ela está pensando no resultado que isso pode trazer. Se eu trouxer um cara, eu vou trazer o público-alvo desse cara. Então eu tento trazer todo mundo para tentar atingir o máximo de público que puder. Isso é uma cabeça que está pensando nos resultados. Uma cabeça que pensa em responder a como Deus quer, ela vai olhar na Bíblia e falar, beleza, o culto tem que ser assim. Então, quem eu posso chamar que vai falar daquilo que a palavra diz? Que vai falar daquilo que Deus diz? E aí a cabeça dessa pessoa está em responder Deus. Enquanto a outra está querendo responder a resultados, quer saber quantas pessoas vão vir, se vai encher, se não vai encher, se eu vou ter que fazer primeiro, segundo, terceiro lote para o evento. Se eu posso cobrar 50, se eu posso cobrar 100, se eu posso trazer mais artistas ainda, para trazer mais gente ainda. E aí há uma impossibilidade do corpo de Cristo, da igreja invisível, conversar com esse corpo estranho.
Não funciona. Estão servindo a senhores diferentes. E casa dividida, vocês sabem. Não dá. Outra coisa. Fé. Há uma só fé. E a gente já falou muito sobre isso aqui. E antes de falar sobre o que é ter uma só fé, a gente precisa definir o que é fé. Porque tem muita gente que procura no Google fé, e aí é isso aqui que é fé. E às vezes pode não ser. Fé é o que a Bíblia diz que é. E aí eu quero fazer um exemplo prático para a gente falar do que fé é, que aí talvez vocês entendam melhor. A gente tem aqui nessa noite batistas da Terceira Batista, nós temos o pessoal da comunidade, tem o pessoal da Primeira Batista, tem gente de igrejas diferentes. E mesmo tendo gente de igrejas diferentes, no meio dessas pessoas diferentes, nós temos pessoas que pensam diferente, pessoas que gostam de música agitada, pessoas que gostam de música da harpa, pessoas que gostam da agitação, do barulho, pessoa que gosta da calma, pessoa que é calvinista, pessoa que é arminiano. Nós temos esse tipo de gente diferente. Gente mais pentecostal, gente menos pentecostal, gente que é muito regrado, gente que não é. E mesmo em meio a essa quantidade de gente, eu posso fazer uma definição muito, muito teológica do que fé é, do que a gente crê, e eu acho, é um exercício, que todo mundo vai concordar comigo. Então eu, enquanto estava preparando esse sermão, preparando essa pregação, eu escrevi umas linhas sobre um resumo do que eu acho que todo mundo consegue concordar, a gente consegue definir que a gente tem uma só fé. Então eu vou ler, e aí no final a gente vê se todo mundo vai concordar. Vamos lá. Deus é Pai, Criador de todas as coisas, revelando nas Escrituras, e presta muita atenção no que eu estou falando, cada palavrinha, porque se discordar de alguma coisa, depois você fala comigo, ó, tá vendo, não funcionou esse exercício. Deus é Pai, Criador de todas as coisas, revelando nas Escrituras sua graça em seus 66 livros. Para salvar a humanidade da sua natureza pecaminosa, enviou seu Filho para que em Cristo toda a ira e toda a justiça fosse satisfeita, salvando as ovelhas do Pai da condenação. Cristo é o único caminho para chegarmos ao Pai, o único mediador, a única expressão completa de santidade, vencedor da morte, ressurreto e assentado à direita do Pai. Tendo Cristo morrido na cruz do Calvário, pagando assim a nossa dívida diante de Deus, enviou o Consolador, o Espírito Santo, para que junto do Espírito pudéssemos ser santificados dia após dia, até um dia sermos glorificados na eternidade. Somos o corpo de Cristo, a manifestação de Deus, os embaixadores da Boa Nova na terra, clamando à humanidade para que se arrependa dos seus pecados, se batizem e vivam uma vida de devoção ao Criador de todas as coisas e à sua palavra. Quem concordou com 100% disso, levanta a mão. Você não concordou? Eu achei que o Rodolfo não levantou a mão, já foi. Isso é uma definição muito teórica e muito teológica do que a gente crê. E mesmo assim, falando de pontos muito específicos, a gente consegue concordar em tudo. A gente crê no mesmo Deus, a gente crê no mesmo Cristo, a gente crê na mesma Bíblia. A gente crê nas mesmas coisas, a gente acredita que Deus é o Deus cristão da Bíblia, e que é através de Cristo, Filho dele, que a gente chega na salvação. Isso é ter uma só fé. E aí a gente pode pensar numa coisa. Existem diferenças. A gente pode pensar diferente sobre um ponto ou outro. Então, quando se fala de batismo, uns querem mergulhar, outros querem só jogar água na cabeça. Quando a gente fala de salvação, uns acham que escolhe, outros acham que não. E tem um monte de coisa. Só que naquilo que é essencial, naquilo que é a base da fé, a gente consegue concordar. Isso é ter uma só fé. É definir o que é a nossa fé e saber que a gente concorda nisso. E eu concordo com todo mundo que concordar com isso. E eu consigo ter uma só fé, eu consigo ser um só corpo com aqueles que concordam com isso. E a gente chega em muitos caminhos que pode falar que concordam com isso, mas na prática, na praxis, não concordam. Fala que acredita em Cristo, mas não é bem Cristo. Fala que acredita na graça, mas gosta de umas obras.
a gente consegue ter uma só fé com quem tem uma só fé com Cristo. A fé não é simplesmente crença, porque crença todo mundo tem. A fé é a que está definida aqui, em todos os seus pontos, em todos os seus aspectos, o que Cristo diz, o que Cristo nos ensina, como nós chegamos diante dele, como que a salvação acontece, todo esse tipo de coisa está definido aqui. E naquilo que o livro não é claro, porque tem muita coisa que ele não são as coisas essenciais. A gente pode debater, a gente pode discutir, chegar a um consenso ou nem chegar, mas desde que você confesse a fé em Cristo, eu consigo ser um corpo com você. Desde que você confesse tudo isso que a gente falou e outras coisas que eu não coloquei aqui, eu consigo ser um com você, eu consigo ser um corpo com você, eu consigo concordar com você, eu consigo andar junto com você. Se você não crê em Cristo, não consigo. Se você não acredita que Cristo é o único caminho, eu também não consigo. Se você não acredita que Deus é o Deus cristão da Bíblia, eu também não consigo ser um corpo com você. E a gente tem que saber com quem a gente consegue ser, quem tem uma só fé. Porque pode parecer que é muita gente, pela definição que eu li aqui, mas eu te digo que infelizmente não é não. Tem muita coisa por aí que não concorda com a fé da Bíblia. Para saber o que é diferente, basta conhecer a fé da Bíblia. E aí, como eu sou um cara que gosta de ir no antigo, eu lembrei enquanto escrevia isso daqui, sobre ter uma só fé, sobre conseguir ser um só corpo e tal, e eu lembrei do negócio que a gente cantava, e o Rodolfo vai lembrar, porque o Rodolfo, tá aqui o Rodolfo, ó, não importa a igreja que tu és, se aos pés do Calvário tu estás, se o teu coração é igual ao meu, dai as mãos e meu irmão será. Entendeu? Vocês queriam continuar. Os Bleia lembraram tudinho. É bem isso, não importa a igreja que você é, não importa se você está aos pés do Calvário, se você confessa a mesma fé que eu confesso, se você acredita no mesmo Cristo que eu acredito, a gente consegue andar junto sem achar que é concorrente, porque estamos no mesmo corpo, no mesmo espírito, na mesma fé, na mesma esperança. Um só. Outro ponto. Batismo. Ele diz, há um só batismo. Hã? Não, os batistas. Ai. E aí eu não quero entrar no mérito de defender modelo de aspersão, imersão ou coisa do tipo. Eu não quero, porque não é disso que ele está falando. E porque eu acredito que você pode batizar mergulhando, batizando só a cabeça, batizar só o joelho e está batizado. Desde que esteja batizado. Faz sentido? Faz sentido. Por mais que não faça, mas faz. Porque não importa o método, desde que o coração esteja batizado. O método é para a gente entender, é para a gente ver. É como o César ama dizer, é pedagógico. Ó, abre até o sorrisão. Mas não importa o método, desde que esteja batizado. E aí, o que é batismo? A gente fala de batismo e eu quero falar de um outro ponto que é muito importante. Quando a gente fala de batismo, a gente fala de morte do velho homem. Todo mundo conhece essa expressão. Batizou, morreu o velho homem, nasceu o novo homem, e em Cristo está novo, e as coisas velhas passaram, tudo se fez novo, e esse batismo é o método pelo qual nós morremos para o mundo e vivemos para Cristo. E o texto fala para a gente que tem um só batismo. Beleza. E quando eu penso sobre o trabalho de Cristo, sobre aquilo que Cristo fez, Cristo foi ao Hades, sofreu tudo o que ele tinha para sofrer, toda a ira dos pecados daqueles que ele salvou. E aí ele volta para o Pai, e diante do Pai ele declara essas pessoas justas. E antes dele se ir, ele olha para tudo e diz, está consumado, está feito, está completo, terminei, acabou, já era, fim, the end. E aí a gente ainda tenta passar na nossa cabeça
e ficar andando na nossa cabeça achando que o trabalho dele não está completo. E Romanos, capítulo 6, verso 3, eu acho que é isso, só confirmar, Romanos 6, 3, isso. Paulo diz para a gente que em Jesus Cristo todos foram batizados para a morte. Em Jesus Cristo todos morreram. Então, e a Bíblia, quando ela fala desse tipo de coisa, ela é muito simples em nos dar conceitos de está feito. Então, quando Paulo vai falar sobre a justificação, ele fala que nós somos glorificados, a glorificação vai acontecer na eternidade, mas diante de Deus está feito, acabou, está resolvido. E há um só batismo, há uma só morte, você morre uma vez para o mundo, uma vez só. E aí vive o resto da vida para Cristo, todinho. Não existe mais morte, porque não existe mais outro sacrifício de Cristo. Então os pecados foram perdoados, acabou. Então ficar pensando na minha cabeça de que ainda existe coisa que Jesus vai me perdoar, ele já perdoou, o que você fez ontem, o que você fez hoje, o que você vai fazer até a noite, o que você vai pecar daqui 5 minutos na sua cabeça, ele já perdoou. Já pagou na cruz, há um só batismo, há só uma morte de Cristo. E em Cristo todos foram mortos, o problema está resolvido. E eu entendo que a gente fala de mortificação diária quando a gente fala do processo de santificação, porque é assim que a gente anda, como pessoas justificadas que estão sendo santificadas dia após dia. Diante de Cristo, dia após dia sendo santificadas, andando um novo passo de santificação, deixando pecados para trás, perdendo as coisas velhas e trazendo as coisas de Cristo e vivendo para Ele. Isso faz sentido, isso é a mortificação diária, mas você tem que ter na sua cabeça, na sua cachola, o pensamento de que está resolvido. Já foi a morte de Cristo, Ele acabou o trabalho, Ele fez o que Ele queria fazer e foi muito bom. Ele terminou, há um só batismo, há só uma morte de Cristo, em Cristo todos foram mortos, e acabou. Desde que uma vez eu fui batizado em Cristo, acabou, eu morri, agora eu só vivo para Ele. A gente tem que ter isso na nossa cabeça, para entender como que é a nossa caminhada cristã. O peso do pecado foi tirado todo, e por mais que ainda na minha vida eu passe por momentos que eu peco, e eu olho para o meu pecado, eu falo, caramba, fiz de novo, ou caramba, fiz agora isso, no outro momento eu já estou pensando, Cristo me perdoa, e eu preciso andar direito, eu preciso andar santo, eu preciso andar do jeito que Ele me pede para andar. Porque tem um só batismo, só foi uma vez. Não existe outra vez de que eu sair, aí eu voltar, e aí Cristo morre de novo, e Ele paga de novo. A Bíblia fala que dos pecados Ele já se esqueceu, mas a gente acha que tem momentos que Ele não se esqueceu, que Ele ainda lembra. E a gente chega achando que na igreja a gente tem que orar pedindo, Deus, se esquece de novo. Já foi, gente. Em Deus já foi. Há um só batismo. E aí ele vai dizer, no final do 6, que há um só Deus, Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Ele meio que resumiu tudo que ele tinha dito de uma só fé, um só batismo, uma só esperança, um só corpo, um só Senhor, em outra coisa que são outros 5 pontos, mas ele resumiu. Um só Deus, Pai de todos, qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E esse é o nosso ponto em comum. Esse é o nosso ponto absoluto, que passa por cima, mas de longe, de todas as diferenças que a gente tem. E agora, faz sentido o Star Wars. Por mais que em Star Wars o Império seja o lado mal do negócio, há uma característica muito interessante. Quem já assistiu Star Wars conhece os Stormtroopers, os guerreiros da tempestade, que inclusive foi dado esse nome por causa dos guerreiros nazistas. Então, para mostrar o quão mal os caras eram. Mas esquece isso, não é o ponto. Existe uma característica muito interessante, e quando você assistiu o primeiro filme da nova trilogia que saiu do Star Wars, você vê o Stormtrooper tirando o capacete dele, e aí você vê pela primeira vez a personalidade de um Stormtrooper. Porque quando ele está com a armadura dele, no meio do exército, é um guerreiro, no meio de um monte de guerreiro. E quando eu estou em Cristo, com a armadura de Cristo, no meio do povo de Cristo, sou mais um no corpo. E as minhas diferenças, elas nem ressaltam.
Porque o que nos une é muito maior do que nos separa. Aquilo que é igual na gente é muito maior do que é diferente. Aquilo que é diferente no meu corpo, no meu físico, nos meus pensamentos, naquilo que eu decido acreditar, em como eu decido acreditar. Se está em Cristo, as coisas que eu sou igual com o meu irmão mais diferente em Cristo, as diferenças se vão. E olham para um povo no meio, sendo um corpo, e é todo mundo guerreiro, está todo mundo com a armadura, está todo mundo andando junto, estão andando reto, estão no mesmo objetivo, estão fazendo a mesma coisa. É um só exército, é um só povo. Eu nem vejo as diferenças, porque eles falam tão igual, eles falam do mesmo Deus, e se eu sento para conversar com um sobre Deus, se eu sento para conversar com outro sobre Deus, por mais que os caminhos sejam diferentes, eu chego no mesmo lugar, o mesmo Deus, a mesma fé, a mesma esperança, o mesmo Senhor, o mesmo batismo. O mesmo Deus que é um sobre todos, e está em todos, e age por meio de todos. Fez sentido o Stormtrooper? Foi só isso, era só para isso. Só para dizer que a armadura é igual. Porque o Juninho fez a arte, ele mandou para mim a arte, e aí tinha os Stormtroopers lá. Aí ele falou, o que você acha da arte? E não tinha nem o tema. Aí eu falei, legal, mas por que você colocou o Stormtrooper? Aí eu falei, não sei, mas vê o que você acha. Aí eu parei para pensar no meio do trabalho, falei, deixa, faz sentido, deixa. Aí eu mandei para ele e ficou. E é isso. Eu não consigo ser um com um monte de gente por aí que diz ser igreja. Mas hoje o que importa é que eu consigo ser um com vocês. Hoje o que importa é que a gente consegue ser um, e no meio de gente que eu não conheço, gente que eu não tenho afinidade, eu sei que a gente está na mesma fé. Eu sei que a gente está no mesmo Deus. Eu posso sentar e conversar com qualquer um e descobrir que a gente está falando do mesmo Deus, que a gente chegou por caminhos diferentes, um chegou não sei aonde e tal, o outro conheceu Deus por outro caminho, mas a gente está falando do mesmo Deus. Quando a gente fala das coisas que Deus faz no meio da gente, a gente fala de coisas diferentes, mas que chegam no mesmo caminho. Isso é o maravilhoso do corpo de Cristo, desse corpo que é um só que nós somos. Isso é lindo demais, lindo, lindo demais. Porque eu consigo ser um com um monte de gente, eu consigo ser um com igrejas remotas, eu consigo ser um com quem está falando a mesma coisa. Olha como Deus é maravilhoso, que Ele consegue pegar um povo que veio de não sei aonde, outro povo que não veio de não sei aonde, e povos diferentes. Não, é um só, quando a gente se junta, é um só, é uma só igreja. Hoje não são 3 igrejas, não são 2 igrejas, é uma só. É um só. E eu espero que no final do culto, quando a gente estiver junto para comer, não haja a igreja com a igreja, porque a gente entende que é uma só. Então eu estou no meio de não sei quem, que eu nem conheço, no meio da conversa, ouvindo o cara falar sobre o trabalho dele, de sei lá o quê. Mas eu sei que consigo ser um com ele, porque ele é um com Cristo. Entende? Faz sentido? Foi essa semana que você soltou o vídeo sobre o Vem e Vê, não foi? Foi esses dias. E aí uma coisa que eu estava pensando quando eu estava escrevendo isso, logo no finalzinho, a cerejinha do negócio, era que a gente pode ser esse Vem e Vê de como o corpo de Cristo é unido. Então, quem não assistiu o vídeo do César falando sobre Vem e Vê, ele fala o seguinte, de que em meio a tantos problemas que a igreja tem, em meio a tantas coisas erradas, a gente não é só mais um dedo que aponta e fala, ó, tá errado, hein? Olha ali, errou. A gente é o povo que consegue olhar para o erro e falar, tá errado. Quer ver como é que é certo? Vem e vê. Então a gente consegue olhar para a desunião de tantas igrejas na televisão e fora da televisão, e que o pessoal fala, tá vendo esses crentes tudo desunido, ficar um batendo com o outro, eles não são uma igreja só, não é um Deus só. Aí você olha e fala, tá errado mesmo. Quer ver como é que é certo? Vem e vê. Vem e vê porque a gente se juntou com uma galera e a gente está falando das mesmas coisas, da mesma fé, da mesma esperança, do mesmo Deus, sem nem saber. Vem e vê como que é ser o corpo de Cristo. A gente tem que ser capaz de dizer isso. Vem e vê como que é ser o corpo de Cristo de verdade. Quer trazer um terceiro para vir aqui e ser corpo junto com a gente, vai ser também se confessar a mesma fé.
Se tiver o mesmo Deus, a gente consegue ser um com todo mundo. Isso é o nosso vem e vê da união do corpo de Cristo. No meio de tanta gente desunida, a gente é o corpo que anda unido. Afinal, o nome do grupo de jovens é Somos Um. Faz sentido. Nós somos um, Ruiós. Somos um. Porque a gente confessa a mesma fé. Porque a gente confessa o mesmo Cristo. A gente anda na mesma esperança. É o mesmo Senhor que nos guia, é o mesmo Espírito que faz as coisas acontecerem no meio de nós. Que a gente entenda isso e possa viver como um corpo só. Não só hoje que a gente está junto, e mesmo quando a gente estiver separado, em cultos diferentes, em locais diferentes, ainda continuamos sendo um. Essa é a beleza do corpo de Cristo. Amém? Amém. E é isso.